Vamos lá, então. Pastor, a primeira pergunta que temos aqui é: como saber se tenho o dom do celibato? Eu amo a solitude e alguns prazeres lícitos para serem desfrutados sem a necessidade de companhia e me vejo solteiro para o resto da vida. Aí, emendando a mesma linha, tá? Se eu optar por permanecer solteiro em celibato, qual deve ser o meu propósito? Posso, além de dedicar mais tempo para a minha vida espiritual, teológica, intelectual, também aproveitar momentos de lazer e gostos pessoais, caso eles não sejam pecaminosos? Boa pergunta. A Escritura fala, por exemplo, que é melhor casar do que viver abrasado. O que é viver abrasado? A pessoa que vive ardendo de desejo. Então, tem pessoas que, quando estão solteiras, isso é uma tentação muito grande. Elas desejam fortemente ter relações, por exemplo. E para outras, isso é bem mais tranquilo. Esse seria um dos indicativos. Eu não vivo abrasado, para mim é mais tranquilo resistir contra os desejos, os impulsos da minha carne. Isso para mim não é algo que me deixa na tentação a todo momento e tem sido difícil lidar. Se você dissesse, não, para mim isso é, poxa, tranquilo, eu nem penso nessas coisas, é de boa. Essa é uma das evidências que você pode ter esse chamado para o celibato. Você, quanto solteiro, vai ter mais tempo para dedicar-se à obra do Senhor. Essa é uma das vantagens. Tem um rapaz na nossa igreja, que ele é uma bênção na igreja. Ele está em todas as reuniões, eles servem tudo que você imaginar, ele ensina, ele vai lá, se precisa de alguém para acompanhar um serviço, que vão consertar alguma coisa na igreja, ele se coloca à disposição, porque ele é solteiro, e ele quer permanecer solteiro e servir o Senhor. Então ele é tranquilo nessas áreas, ele tem conseguido manter a pureza, e na sua mente ele quer viver assim, servir ao Senhor. Quanto a desfrutar de lazer, claro, você pode ter lazer para a glória de Deus. A Escritura diz que quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. É claro que de uma forma, como você falou, não de uma forma pecaminosa, não de uma forma que esses prazeres venham se tornar pecaminosos ou um ídolo, mas nós podemos sim desfrutar de lazer, de momentos com atividades agradáveis para nós, como leitura, sei lá qual é o seu hobby, qual é a sua atividade, passear, desfrutar da vida, não há problema nisso, né? Então, você tendo tempo para trabalhar, a Escritura diz em Eclesiastes que há tempo para tudo, né? Tem tempo para trabalhar, tem tempo para descansar, tem tempo para você se divertir, tem tempo para estar na igreja. De uma forma equilibrada e para a glória de Deus, você pode desfrutar de tudo isso. Amém. Pastor, como lidar com pais ímpios, especialmente a mãe, que o trata como bebê, criança e é muito controladora? Aproveitando, como evangelizar meus pais? Qual a melhor forma de puxar esse assunto com eles em uma conversa? Honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento, como promessa. Esse mandamento não é só para nós honrarmos os pais que são crentes. Nós honramos os nossos pais de várias maneiras e dependendo do contexto, né? Pode ser de formas diferentes dependendo do contexto. Por exemplo, se eu sou uma criança que moro ainda com os meus pais, sou dependente dos meus pais, honrar vai ser tanto tratar de forma respeitosa. Por exemplo, aqui no Brasil, é uma forma respeitosa chamar o pai de senhor e senhora, não é? Papai, o senhor pode fazer, é uma forma respeitosa de falar, né? A senhora pode fazer isso. No falar, você pode estar honrando os seus pais. Mas tem filhos que querem tratar os pais como se fosse qualquer colega da escola. E, cara, tudo... Não é você... Na forma como você fala, você está honrando. Se você está debaixo do teto dos seus pais e depende deles, enquanto o que eles lhe orientarem, lhe pedirem,
não for algo pecaminoso ou desagrade a Deus, você tem que obedecê-los também, né? Se eles estiverem falando para você fazer coisas que são lícitas, você está debaixo daquela autoridade, também tem a questão da obediência. Claro que se o pai falar para o filho pecar, o filho vai obedecer a Deus e não aos pais. Mas se você está debaixo da autoridade, do teto dos seus pais, você também tem essa questão da obediência, do respeito e da honra. A partir do momento que a pessoa casa, ou sai de casa e já constitui a sua própria família, ainda assim você vai honrar com forma de respeito, mas não necessariamente você vai obedecer a tudo o que ele falar. Ainda que é importante que você sempre leve em consideração o conselho dos pais. Você vê, por exemplo, que Salomão, mesmo depois de rei, ele separa um lugar para a mãe dele, um lugar de honra, né? Então, grandes teólogos do passado, piedosos, eles tinham o conselho das mães piedosas, sempre ouvindo o que elas tinham a dizer. Quando a minha mãe estava viva, eu sempre a procurava diante das dificuldades, das crises, para conversar, para ouvir o que ela tinha a dizer. É muito importante a gente sempre considerar, tratar com respeito. E um detalhe, na velhice, geralmente, existe a possibilidade dos pais precisarem até mesmo de um apoio financeiro, né? Então, honrar não significa somente, né, o serviço, a consideração. Às vezes é também abrir a carteira e ajudar, né? Às vezes, por exemplo, quando os pais estão enfermos, os filhos se organizar para fazerem uma escala para cuidar dos pais, né? A minha mãe morreu de câncer. Então, os filhos, quando ela estava nessa fase terminal, ela tinha que ficar 24 horas com alguém. Então, a gente fazia escala, cada um ficava com ela em algum momento. E ela faleceu segurando a minha mão, né? A gente estava lá até o finalzinho. Então, o filho ele tem que honrar os seus pais dessa maneira, né? Ela não é crente, ore por ela, né? Ore por ela. A minha mãe, pela misericórdia de Deus, ela se converteu. Mas assim, eu orava e jejuava, clamava a Deus por ela, e assim, ela nunca tinha mudado assim de atitude, né? Mas eu continuei perseverando e orando, e ela tinha no quarto dela muitas imagens, ídolos e coisas de outras religiões, e assim, eu era um novo convertido, muito tolo, eu não era muito sábio no lidar, eu queria fazer ela se converter na marra. Eu chegava e dizia assim: olha, sabe quem é que vai para o inferno? Os idólatras. Não resolveu. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que mudar as minhas atitudes, e eu comecei a ser mais amoroso, ser mais obediente, ser mais... E aí isso foi despertando nela um interesse em querer ir para a igreja. O que está acontecendo com esse menino? E ela começou a ir para a igreja, né? Então ela começou a ir regularmente para a igreja, e um dia que ela estava enferma, um outro irmão foi lá e falou as mesmas coisas que eu falava. Os pastores estavam falando aqui, que às vezes a gente fala as mesmas coisas para as pessoas, ela não escuta. Aí vem uma pessoa de fora e fala a mesma coisa, e diz: nossa, olha o que ele está falando, parece que está trazendo uma coisa nova. Foi o que aconteceu, né? Uma outra pessoa foi lá, falou para ela tudo o que eu falava, a respeito daquelas imagens, tudo, e ela se arrependeu, e ela deixou eu destruir tudo. Eu peguei os ídolos todos, quebrei tudo, ela se converteu, se batizou, se tornou membro da igreja, e ela morreu crendo em Cristo, sendo membro da igreja do Senhor. Glória a Deus por isso, né? Então, ore pela sua mãe, né? Essas oportunidades, que você vê que tem uma oportunidade, uma pergunta é feita, ou que um assunto é relacionado, aí você vai plantando a sementinha, mas dê também o seu testemunho de piedade no lar, como um filho obediente, um filho amável, um filho que a trata com respeito. Isso vai talvez cativar mais ela do que você bater de frente e querer fazer a sua voz ser ouvida na marra. Pastor, existem efeitos negativos na vida dos filhos quando os pais são divorciados? Se sim, como mitigá-los? Existem efeitos negativos, com certeza, né? Eu também cresci com pais divorciados, ficava pulando da casa de um para o outro, né? E o pior é que às vezes eles estão em conflito, e você é uma criança, e eles são sua referência.
Aí imagina o seu pai falando mal da sua mãe falando mal do seu pai, e você fica, né? Então às vezes você fica mais tempo com a sua mãe, aí você perde o referencial masculino para você ver como é que é um homem tem que ser. Muitos ficam criados só pela mãe, ou por conta da mãe, o pai ter ido embora, a mãe ter que trabalhar muito e deixa os filhos com outra pessoa. Tem muitas consequências. Como mitigá-los, é isso? A igreja, meus irmãos, a igreja, quando você não tem, por exemplo, você não tem uma figura masculina em casa, o pai foi embora e tudo mais, mas tem irmãos piedosos, pastores que podem te ajudar, podem servir de referência para você, porque o seu pai foi embora, né? Na igreja você pode encontrar apoio fantástico, né? Porque até mesmo para os órfãos encontram uma família na igreja, né? Então, para quem perdeu a mãe, encontra uma mãe na igreja, encontra uma família em Cristo na igreja que pode ajudar a diminuir esses problemas, porque você pode encontrar referências piedosas em irmãos que podem te ajudar a crescer, a amadurecer na fé. Pastor, qual é o limite do beber? Ficar alegre, mas não perder o controle? Como encontrar o ponto de equilíbrio? E aí eu vou aproveitar. Esse quer andar no limite, né? Até onde eu vou? E eu quero aproveitar. Se o marido não consegue vencer o vício, que pode ser esse ou pode ser algum outro, porque não foi especificado, e não tem sido um marido nem de perto do que é bíblico, preciso conviver com ele assim? E como conviver se sim? São duas perguntas diferentes, né? Então, a primeira pergunta, eu diria para você, não tente andar no limite. Porque assim, até onde eu vou sem pecar? Até onde eu posso ir com a minha namorada sem, né, sem fornicar, sem cometer um pecado? Até onde eu posso? Eu vou até a última colherada sem ser guloso. Você tem uma consciência, Deus colocou em você uma consciência. E você sabe quando você está indo além. Você sabe disso. Não venha com essa história para o meu lado, não. Você sabe disso. Então, seja prudente. Você sabe que quando você está passando do ponto, você sabe que tem certas quantidades que vão além. Não só para bebida, mas para qualquer coisa, né? Por exemplo, né, você pode exagerar na comida, você pode, sabe, o cara vai lá para o rodízio e quer comer 15 fatias de pizza. Não? Então, você sabe que está indo além do que você do que precisa. Então, a gente não tem que andar no limite. A gente tem que pensar, sabe qual é a sua pergunta? Não tem que ser assim. O problema está na pergunta. A pergunta seria, como é que eu posso glorificar a Deus tomando um vinho? Como é que eu posso glorificar a Deus comendo? Não até onde eu posso ir, porque você está tentando ficar no limite do pecado, para não pecar, mas é pensar o contrário. Como é que eu posso glorificar a Deus? Poxa, eu posso sentir prazer nessa refeição com meus amigos e ainda assim desfrutar disso, e isso ser algo que glorifica a Deus? Entende? Pode, é possível, mas você sabe que mais do que você quer mais uma, mas você vai estar indo além. Você sabe disso. Deus te deu uma consciência. E sobre a esposa, agora também tem outros detalhes que envolvem esse assunto. Por exemplo, tem irmãos que têm dificuldade com alcoolismo. Por exemplo, irmãos que tiveram problemas de vício. Aí você vai, não, eu vou só tomar um vinho aqui com o irmão. Aí tu toma meia taça, ele toma o tonel todo, né, e isso leva ele ao pecado. Então, se a minha liberdade pode levar o meu irmão a pecar, é melhor eu abrir mão da minha liberdade em certas situações. Vai escandalizar algum irmão? Então é melhor abrir mão da minha liberdade em certas situações, por amor do irmão. Né? Então tem situações que a gente tem que pensar. Né? Então, o que for lícito, o que for bom, que seja para a glória de Deus, com prudência, e pensando nisso, qual o testemunho que eu estou dando nesse comportamento, como é que isso vai ser transmitido para outras pessoas, isso pode levar alguém a pecar. Então, tem várias coisas que a gente tem que parar e pensar. E sobre a outra pergunta, sobre o marido que não é crente, como uma mulher
piedosa deve agir para com o marido que não teme a Deus, que está agindo bem longe do comportamento certo. A Escritura vai dizer que por meio do procedimento piedoso da esposa, cheio de temor, é possível que ela ganhe o seu marido. Não é na gritaria que ela vai ganhar, não é arrumando confusão com ele, mas é orando por ele e buscando agir de forma a constrangê-lo. Imagina, ele está agindo que nem um bobo e ele vê a esposa dele sendo piedosa. O contraste pode ser tão gritante que pode ajudar ele a se tocar. Ele pensa, eu estou sendo um babaca na minha forma de agir. Olha a minha esposa. Isso pode ser algo que venha levar ele à reflexão e a mudança de comportamento, observando o seu procedimento piedoso. Ele esperando que você vai devolver na mesma moeda, que você vai ser rixosa, briguenta, que você vai aceitar essa provocação, e você respondendo com amor e submissão, isso pode fazer ele se tocar na besteira que ele está fazendo. Entende? É interessante que a Bíblia diz que a palavra branda acalma o furor. Eu tenho uma situação que aconteceu já no passado, não envolvendo casal, mas só para ilustrar a palavra, uma atitude que às vezes desmonta o outro, né? Teve uma vez no passado, quando eu era jovem, eu estava numa praia e teve um cara que queria brigar comigo, porque aconteceu alguma coisa, né? Porque eu estava jovem, estava brincando, parece que alguma coisa fez com que a areia caísse no cabelo dele, ele achava que tinha sido de propósito, e ele veio para cima de mim, começou aquela rodinha, né? E o cara veio, ei, por que tu jogou areia no meu cabelo? Não sei o que ele estava esperando? Que eu fosse lá e brigasse com ele. E eu falei para ele, o que eu fiz? Ele jogou areia no meu cabelo, não sei do que. Você me perdoa? Mas ele não sabia o que fazer. Ele não esperava por isso. Você me perdoa? Ele olhou para outro cara. E tu aí? E começou uma confusão com outra pessoa. Mas ele não esperava por isso. Às vezes a pessoa que ela está esperando é que você vai pagar o mal com o mal. E aí você paga com o bem, pode ser que você, né, desmonte aquela pessoa, que você quebre. Mas assim, como é que você sabe se ele vai mudar? Isso não está no nosso poder. Você pode fazer só a sua parte e orar por ele. Por isso que eu falei também para as moças, cuidem bem com quem vocês vão casar. Porque as consequências podem ser severas depois. Se você não escolher bem a pessoa com quem você vai casar. Porque casar com um homem ímpio pode trazer consequências muito sérias para a sua vida. Então, tome muito cuidado, porque você pode depois ter que passar por isso. E para mudar não é fácil. Então, o que eu aconselho a essa irmã, ore, busque agir com piedade, confie no Senhor e faça a sua parte. E deixe a vida dele nas mãos do Senhor. Agora tem contextos e contextos, porque tem situações que já envolvem violência, agressão, aí já é uma outra história. Aqui a gente está falando só de um homem ímpio e insensato. Pastor, eu dou liberdade e até incentivo meu marido a ser o cabeça da casa. Mas ele não toma atitudes como cabeça. Como devo agir? O seu marido, ele é um marido crente, ele é membro da igreja, ele tem participado de reuniões da igreja, ele tem um mentor, um discipulador, né? Vocês fazem algum tipo de aconselhamento com outros homens que podem também estar ajudando o seu marido, né? Que tem caminhado com ele. Talvez sugerir, quem sabe, ele participa. Tem reunião de homens aqui na igreja? Participar da reunião dos homens na igreja, dar um livro para ele de presente sobre masculinidade bíblica, né, orar por ele, né, quem sabe sugerir um aconselhamento de casal, né, você pode ajudá-lo de várias formas. Com relação à qualificação, marido de uma só esposa, em 1 Timóteo 3, muitos têm alegado hoje em dia que é uma mulher de cada vez, para justificar o fato de tantos pastores divorciados. Pior que é verdade isso aqui, hein? É verdade isso aqui. O que você pensa disso?
E colocou muito obrigada. É mulher, né? Existem certos comportamentos e certas atitudes que podem desqualificar um ministro para continuar na sua função. E essa é uma delas. Por exemplo, imagina um pastor que já está no 3º casamento. Bora imaginar a situação, porque infelizmente tem. Está lá no 3º casamento. Aí chegou um casal que está em conflito. E olha para ele. E ele está feliz agora com a esposa dele. Mesmo que ele diga, meu irmão, persevere. O próprio testemunho dele está falando mais forte. O fato dele estar com outra mulher, uma posição de liderança, né, e que tem que ser exemplo para os outros, e mesmo que ele diga para o fulano perseverar, o exemplo dele já falou outra coisa, porque ele mesmo não perseverou, né? Então, eu penso que essa posição desqualificaria ele para o ministério, né? Então, não deu certo, ele separou por qualquer motivo, ele pode servir em outras áreas, mas ser o pastor da igreja, creio que ele está desqualificado para isso. E aproveitando, pastor, uma outra pergunta, uma pessoa divorciada, ela pode ter outra oportunidade de reconstruir sua vida com outra pessoa, se essa pessoa cometeu um erro em seu casamento anterior, mas não tem o dom da continência, e ele tem que ficar sozinho pelo resto da vida? Eu creio que ele não tem que ficar sozinho para o resto da vida. Por exemplo, vou citar um caso para vocês. Um homem, ele era casado com uma moça, e ela o traiu. E ele foi lá e perdoou a moça. E aí aconteceu novamente. Passou um tempo, ela o traiu de novo, com outro, ou com o mesmo rapaz, ou com outro rapaz. E aí ele disse para ela, olha, eu perdoo você, mas eu não quero mais continuar casado com você. Eu creio que esse homem, ele pode casar novamente e seguir a vida dele, por conta do ensino do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que há um debate a esse respeito, né, que tem visões que entendem que não há nenhuma possibilidade de novo casamento, mas eu sou mais alinhado ao ensino da Confissão de Fé de Westminster nessa área, que entende que, em certos casos, há possibilidade, sim, para um novo matrimônio. Bem como quando, em 1 aos Coríntios, fala a respeito do incrédulo que abandona a esposa crente, né? O marido ou a esposa incrédula que abandona um crente. Então, essa pessoa foi traída, foi abandonada, eu não creio que ela tenha que ficar sozinha para o resto da vida. Tem certos casos que é possível você casar, contanto que seja no Senhor, ou seja, com uma pessoa crente, né? E cuide para que esse casamento agora você escolha bem a pessoa com quem você vai casar e permaneça fiel até o final. Pastor, é mais piedosa a mulher que só cuida dos filhos ou de casa e não trabalha fora? Se a mulher de Provérbios trabalha e faz roupas para a família, hoje a mulher poderia ser financeiramente essencial para o sustento familiar? A mulher de Provérbios trabalha, né? Então, o que eu percebo é que, a nível de prioridade, qual é a principal responsabilidade? A principal responsabilidade para o sustento do lar, a principal responsabilidade recai sobre o marido. Esse peso principal recai sobre o marido. Mas a esposa pode auxiliá-lo, como uma mulher virtuosa que nós lemos aqui, está lá fazendo, negociando uma propriedade, plantando, como é? Plantando uma vinha, fazendo roupas e tudo. Mas, por exemplo, o que eu acho que é complicado é quando os dois saem de casa e ficam o dia todo fora e a criança fica com outra pessoa,
né? E outra pessoa cria os seus filhos e ninguém dá a devida atenção para o lar, né? Para a casa e para o cuidado com os filhos. Eu acho que eu sei que por conta da situação financeira do nosso país, às vezes isso é necessário, porque senão às vezes não dá para pagar as contas. Mas se for possível, se o marido tiver condições de sustentar e a esposa simplesmente dar um apoio, né, ou trabalhar em meio período, ou home office, alguma coisa que possa trazer algum recurso, sem ela necessariamente ter que passar o dia todo fora, é preferível, porque ela tem a sua missão de mãe, de esposa e de administradora do lar. Pastor, passando para os filhos agora, mesmo ensinando o meu filho sobre o que é ser um menino, homem, de forma amável, às vezes ele tem trejeitos de menina, gostos de menina, e como eu posso orientar e não sofrer com isso? Exatamente, a gente precisa saber o contexto. Tem um pai em casa ou é uma família divorciada? Como eu falei, se não tem um pai em casa, às vezes o único exemplo que ele tem de referências é a mãe, a avó, né? Eu vou contar um exemplo para vocês. Tem um pastor amigo meu, que ele falou que ele viu um menino que era assim, ele era criado pela mãe, e tinha só mulheres, porque o pai tinha ido embora. E ele estava com a toalha aqui em cima, sabe? Sabe como a mulher coloca a toalha aqui em cima, ele andando, porque é assim que ele vê a mãe fazendo. Aí o pastor parou e disse: ei, menino, por que tu está com a toalha aí? Eu não sei. Pega a toalha e coloca no ombro. Homem anda com a toalha no ombro. O pastor estava ensinando para ele essas coisas. Como eu falei, às vezes não tem uma referência masculina perto de casa, na igreja, né? Homens da igreja, você pode pedir orientação, até mesmo para os pastores, dar uma ajuda, né? Fazer alguns encontros com esse jovem, estar um pouco mais perto, pastoreando, porque às vezes tem muitas mães solteiras por aí. E às vezes a mãe, óbvio, a mãe é mais delicada, é mais feminina, né? O homem vai lá, vai brincar com o menino, vai pegar brinquedo de espada, vai lutar e tal. A mãe não sabe fazer essas coisas aí. É difícil, né? Algumas devem até saber, mas é diferente ter um homem em casa, né? Que vai acompanhar esse menino, que vai pegar ele, vai pegar. Esses dias eu estava com uma parafusadeira, né? Eu chamei o menino, vem aqui, ó, parafusa aqui. Essas coisas que geralmente são atividades mais masculinas, bora jogar bola, né? Vamos fazer essas atividades, vão criando também essa pegada mais masculina com o menino. Chamar o menino para jogar bola, para consertar alguma coisa, para fazer atividades mais masculinas. Aí não tem essa referência. Na igreja você pode encontrar irmãos que podem ajudar. Pastor, a última pergunta: como lidar com a cobiça? Não cobiçais. O pecado, o pecado ele tem origem no coração, né? A cobiça ela começa no coração, mas eu penso que uma das formas da gente lutar contra a cobiça é indo para o oposto dela, que é a gratidão, né? Começa a contar as bênçãos. Começa a ver o que Deus já te deu. Lembra daquela música? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Então, quando você olhar para os outros, começa a ver, poxa, o que eu tenho para agradecer a Deus? Poxa, eu tenho uma casa, eu tenho uma igreja para congregar, tenho a salvação em Jesus Cristo, tenho uma Bíblia, eu tenho o que comer, eu tenho o que vestir, né? Poxa, começa a observar o que Deus já te deu e a agradecer, né? Então, lembra do povo de Israel no deserto? Deus estava ali, Deus tinha tirado eles do Egito, tinha feito eles passarem no meio do mar, deu maná. Não, a gente quer carne. Agradece o que Deus está guiando, está cuidando, olha os milagres. Então, tenta ter um coração mais grato e sempre conta uma a uma das bênçãos que Deus tem te proporcionado. Tenha um coração mais grato e satisfeito no Senhor. Amém, irmãos?